Olá, seja muito bem-vindo. Na nossa análise de hoje, a gente vai ver as atualizações do HGBS 11, que soltou o seu relatório mais fresquinho. Hoje é dia 24 de junho, segunda-feira. E este relatório que a gente vai ver junto foi publicado na última sexta, no dia 21 de junho. E enquanto você vai dando o seu like e se inscrevendo no canal para não perder nenhuma atualização, eu vou trazendo aqui a primeira informação importante, que foi o último pagamento de dividendos, R$ 1,75 por cota. Ele pagou o valor no dia 14 de junho, então levando por base o fechamento, o preço de fechamento e o quanto que ele pagou, você tem um rendimento de 0,80% ao mês limpo de imposto de renda. Afinal de contas, os rendimentos dos FIIs são isentos de IR. E uma análise começa com os filtros quantitativos, ou seja, se não passa por esses critérios iniciais, nem vale a pena continuar com a análise. Quantos cotistas ele tem? É bastante? É o suficiente? Ou é bem mirradinho, tem poucas pessoas? Não, tem bastante, tem 120 mil cotistas. E quanto que ele tem de negócios na Bolsa de Valores? Por dia, 5.174 negócios. Então, você tem aqui o segundo ponto positivo. Número de investidores, número de negócios na Bolsa, mas quanto de dinheiro que gira esses negócios na Bolsa? Na média, a gente tem ali uma liquidez diária na B3 de R$ 3.780.000. Então, sim, ele passa pelo nosso critério inicial. Se não passasse disso, nem valeria a pena continuar analisando, mas ele passou nos 3, então bora continuar vendo aqui. Quanto que é o valor contábil das cotas, o valor patrimonial, e quanto que é o valor de mercado, o valor negociado na B3. Com base no último relatório, o valor patrimonial é R$ 228,20. E nesse momento que a gente está conversando, como eu falei, né, segunda-feira, dia 24 de junho, está rolando o pregão da Bolsa e as cotações estão em R$ 212,30. Portanto, o que a gente vê? Na prática, o PVP abaixo de 1 significa que as cotas na Bolsa estão negociadas com desconto em relação ao valor patrimonial. Toda vez que você vê essa relação PVP abaixo de 1, significa que o fundo imobiliário está com desconto no mercado em relação ao valor contábil. Quanto que ele cobra de taxa de administração, taxa de performance, enfim, todas as taxas para Faria Lima? A taxa de administração, que inclui a taxa de gestão, é 0,60% ao ano sobre o valor de mercado das cotas. E taxa de performance ele não cobra. Só para você ter uma ideia em valores, não apenas em percentuais, a taxa de administração do HGBS costuma girar ali na casa de 14 milhões de reais ao ano. E a taxa de performance, como a gente viu agora há pouco, né, não tem cobrança nenhuma. Vamos dar uma olhada aqui então nos resultados mensais, tudo que entrou e que saiu de dinheiro no mês de maio. Então aqui são as remessas dos shopping centers. Ele trouxe aí 14 milhões de resultado mensal para o HGBS. Esses FIIs estratégicos, como o próprio nome diz, né, eles são fundos de investimento imobiliário, só que o fundo considera eles que fazem parte aqui dessa estratégia, como se fosse investimento direto nos shopping centers, mas é feito através de outros fundos imobiliários que possuem participações em shopping centers. Tá, e por que eles fazem a separação entre FIIs líquidos e FIIs estratégicos? Porque esses daqui, eles consideram como se fosse uma estratégia mais duradoura, digamos assim. Você não está pensando em fazer um ganho de capital rápido, né? Se pintar uma oportunidade, você se desfaz das suas posições. Diferentemente desses FIIs líquidos. Esses FIIs, eles possuem alta liquidez na bolsa, como o próprio nome diz, tem bastante negócio, então é mais fácil de você entrar e você sair ali das posições. É bem interessante essa distinção, porque esses daqui não é tão simples assim você sair. Esses daqui acaba tendo um pouco mais facilidade na porta de saída. Então os rendimentos dos FIIs estratégicos deu 3 milhões e dos FIIs líquidos deu aí 930 mil reais. CRIs, meio milhão, LCI, nada, e renda fixa, 270 mil reais. Então você vai somar tudo que entrou de receita imobiliária e também tudo que entrou nessas outras receitas que a gente acabou de ver, né? Os FII líquidos, CRIs e renda fixa. Beleza. Agora vamos para a parte ruim, mas que tem todos os fundos imobiliários, que são as despesas. Aqui a gente tem as despesas operacionais,
Aqui, por exemplo, entra a taxa de gestão, a administração do fundo, R$ 1.737.000 no mês. E despesas financeiras são as despesas com alavancagem, as compras a prazo, CRIs, tudo entra aqui nessas despesas financeiras, R$ 1.829.000. Então a gente vai somar isso daqui e subtrair isso daqui. E a gente chega ao total que teve no mês, o resultado operacional de R$ 15.231.000. Para por aí? Não para por aí. Esse é o resultado operacional. Porque daí a gente vai aqui para a segunda parte, que são as vendas, sejam de imóveis do portfólio, ou dos FIIs estratégicos, ou dos FIIs líquidos. Já expliquei a diferença entre ambos. E claro, né, se tiver um ganho de capital, você tem que descontar o imposto de renda. Então no mês de maio eles não venderam nenhum imóvel do seu portfólio, também não venderam nenhum FII estratégico, venderam apenas FIIs líquidos. Só que eles tiveram aqui um prejuízo, né, nestas vendas, foi 359 mil de prejuízo, e aqui o imposto de renda deve ter sido da operação do mês anterior. Então a gente vai chegar num resultado, e aí sim esse é o resultado final, de 14.871.000 reais. E ele distribuiu 22.277.000. Pô, Rob, tem problema isso daí? Cara, um mês não. Mas se for vários meses, sim. Acontece que ao longo de 2024, o resultado dele acumulado está em 120 milhões e meio. E ele distribuiu 111 milhões e meio. Então tá super tranquilo, super saudável, não tem maiores problemas. Quem está investindo no HGBS está ganhando dinheiro, está perdendo dinheiro, está dando boa, está dando ruim, está dando boa. Quando a gente está olhando o gráfico de performance, a gente tem que separar em dois momentos. Desde que ele começou em novembro de 2006, você tinha o CDI para fazer a comparação, mas o IFIX ainda não existia. O IFIX passou a existir só a partir de dezembro de 2010. Então, vamos separar em dois momentos. O HGBS, desde novembro de 2006, 795%. E o CDI, desde novembro de 2006, 407%. Então ele está batendo o CDI, como você está vendo no gráfico. Ótimo, é difícil pra caramba bater o CDI no longo prazo. Agora vamos comparar com o IFIX, que começou em dezembro de 2010. Então, durante esse período, HGBS 296% e o IFIX 238%. Então, os dois principais benchmarks, que é o IFIX e o CDI, ele está batendo, né? Aqui você está vendo a valorização do HGBS 11, somando cota na bolsa mais dividendos distribuídos. Tá? Agora, ficou só faltando aqui, né, um pequeno detalhezinho para eles incluírem ali uma IMAB, né, um IPCA mais 6, para a gente conseguir ver se está rolando, bater também esse índice do Tesouro IPCA, que é o IMAB, ou pega mesmo um tesouro equiparado ao mesmo vencimento, né? Para a gente comparar. Só está faltando essa linha a mais no gráfico. Então vamos dar uma olhada aqui no que ele investe. Ele está com 19 shopping centers em 14 cidades e 6 estados. São 14 shoppings detidos de forma direta, 4 detidos através de cotas de outros fundos imobiliários, que são aqueles chamados FIIs estratégicos que eu expliquei para você. Tá? E temos um que é detido de forma direta e outra em parte em cotas, então ele faz um híbrido ali, né? Tem tanto diretamente quanto comprando cotas de um fundo imobiliário que também tem exposição ao mesmo imóvel. Então aqui você vê a carteira de ativos do HGBS, 77% em imóveis, e aí você tem investimento direto. Aí você tem 15,5% em FIIs. Aí esses FIIs são divididos em estratégicos e líquidos, né? E aí você tem a posição que é pequenininha em CRIs, LCIs e fundo de renda fixa. Onde que estão esses shoppings? Maioria absoluta em São Paulo, né? 87%. Você tem ali outros em Tocantins, Santa Catarina, igual você está vendo aqui no mapa, mas é uma exposição de quase 90% no estado de São Paulo. Lembra agora há pouco que nós conversamos sobre as despesas financeiras? Pois é daqui, ó, a alavancagem do fundo. Em junho do ano passado, junho de 2023, foi emitido um CRI para a primeira aquisição da participação do Shopping Jardim Sul. Então aqui você está vendo um CRI de 105 milhões e meio, outro CRI de 107 milhões e meio, né? Um está pagando IPCA mais 8% e outro CDI mais 2,4%. Aquelas despesas financeiras
vem exatamente dessa alavancagem. Aqui você está vendo o fluxo de amortização, então você tem aí 4.400.000 nesse ano 2024 e depois você começa aqui a ter maior escadinha, né? Então, esta parte aqui do CRI atrelado à inflação, você tem esse valor em azul escuro e esse CRI atrelado ao CDI, você tem este valor aqui, ó, em azul mais clarinho. Este é o cronograma de amortização dos dois CRIs. Agora a gente vai dar uma olhada nos indicadores operacionais dos shoppings que ele investe. Lembrando que hoje é dia 24 de junho, esse relatório é referente a maio. Agora, os dados operacionais é de abril. É normal acontecer isso nos fundos imobiliários de shopping, tá? Tem esse delay mesmo. Vendas totais por metro quadrado. O próprio nome já diz o que significa essa métrica, né? Você vai somar todas as vendas e dividir pela área que você tem dos shopping centers, os metros quadrados. Então aqui você vê em 2024 o mês de abril, que é o mais atualizado que nós temos, igual eu expliquei agora. E aqui azul clarinho o mês de abril, só que de 2023 para a gente fazer a comparação. Olha, não foi um mês de abril legal, tá? A gente teve uma queda nas vendas totais por metro quadrado. A vacância vem melhorando, né? No mesmo período do ano passado, a gente tinha uma vacância aqui na casa de 8 e pouquinho, e agora a gente está na casa aqui de 6 e pouquinho, como você está vendo, né? 6,7 para ser mais preciso agora, e no mesmo mês do ano anterior era 8,7. As vendas por metro quadrado não foram legal, mas o NOI, que é o quanto que o shopping ganhou de aluguéis fixos, quanto que ele ganhou de aluguéis variáveis, quanto que ele ganhou daquelas publicidades, propagandas e mídia que tem nos corredores, e também o quanto que ele ganhou de estacionamento, você soma todas as receitas e subtrai as despesas para manter o shopping funcionando ali no dia a dia, né? Manutenção, limpeza, segurança, etc. Esse é o NOI, é o resultado líquido disso daí. E o NOI por metro quadrado melhorou. Então, em abril do ano passado, R$ 69,00 por metro quadrado, e agora em abril de 2024 foi R$ 78,00 por metro quadrado. Então isso daqui acabou sendo um número bem positivo. E uma coisa que essa gestora faz muito bem é detalhar o que está acontecendo em cada um dos shoppings que ele investe. É claro que eu não vou entrar um por um aqui para esse vídeo não ficar com uma hora, mas estou mostrando para você um exemplo de um único shopping. Por exemplo, o Shopping Jardim Sul, que é localizado no Morumbi, você está vendo aqui a imagem dele. Ele tem principais informações aqui logo de cara, os principais inquilinos, o endereço, para você colocar no Google Maps e dar uma olhada no entorno, várias imagens, e aqui o resultado, para você comparar, como é que o Shopping Jardim Sul está indo, tudo que entrou aqui de receitas, tudo que saiu de despesas, qual que foi o NOI, fluxo de veículos, vendas, inadimplência líquida, vacância. Ele faz este relatório para cada um dos shoppings que ele investe. Então assim, ó, sensacional esse nível de profundidade. Não são todos os FIIs de shoppings que são tão detalhados e tão transparentes assim nas informações para o investidor. Então, selo de qualidade aqui. Qual que é a conclusão da análise sobre o HGBS 11? É um fundo imobiliário de shoppings de bastante qualidade, e um ponto super positivo é o relatório com mais de 52 páginas. Eu sei que para você que não tem tempo ali é muita coisa, mas para nós que trabalhamos no mercado é muito importante ter acesso a tantas informações assim, justamente para fazer uma análise bem completinha para você. Então fica o ponto positivo para a gestão. Seria legal se todos os fundos imobiliários tivessem tantas informações assim, cada um dos imóveis de forma detalhada, mas a gente sabe que não é assim que funciona o mercado. Quem sabe daqui a uns 5, 10 anos a gente possa ver esse tipo de relatório em todos eles. Os números de modo geral, hoje ele está com mais de 228 mil metros quadrados de área bruta locável, uma vacância de 6,5% a 7%. Ponto negativo no mês anterior foi a queda de vendas por metro quadrado, mas em contrapartida teve um aumento do NOI por metro quadrado. É sempre legal a gente fazer o acompanhamento mensal, é por isso que você já se inscreveu aqui no canal, que todo mês a gente está atualizando ele e outros fundos imobiliários de shoppings também. E para você ter gerenciamento profissional de seus investimentos, conheça a nossa consultoria. Basta você enviar um e-mail para contato@robcorreia.com.br para conhecer como que funciona a nossa consultoria RC Wealth. Apenas profissionais certificados, como é o meu caso e dos meus colegas aqui na empresa, para gerenciar e cuidar da sua carteira de investimento. Nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus e até a próxima.